Fala aí, torcedor do Flamengo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornal do Mengão, trazendo para vocês aqui um vídeo repleto de informações e boas, viu? Sobre o Neymar e o Danilo, os dois chegando no Flamengo. Que história é essa, hein? Bora ver aqui essas informações que saiu nessa sexta-feira, notícia muito boa aí. Já deixa aqui nos comentários, galera, se você aprova ou não a contratação do Neymar, que tá lá no Al Hilal, e do Danilo, que tá na Juventus. Você aprova a contratação desses dois jogadores? Comenta aqui abaixo, agora sem mais enrolações, bora ver essas informações que saiu hoje. Bora pro vídeo, nação! Bora de falar sobre o Flamengo, que ganhou ajuda importante de sua patrocinadora Master para a tentativa de contratar Neymar. Fui o primeiro a falar na terça-feira que o Neymar discute a rescisão do seu contrato com o Al Hilal. E esse rompimento pode acontecer até a próxima semana. O Neymar não descarta vir jogar no Brasil primeiro, antes de se mudar para os Estados Unidos, até por isso o Santos é favorito. O Flamengo namora a possibilidade de contratação do Neymar há bastante tempo e é aqui que surge a novidade. O Gabriel Reis contou que a PixBet, patrocinadora oficial do Flamengo, se dispôs a ajudar o Flamengo no pagamento dos salários do Neymar, caso exista um acordo entre as partes. A ideia da PixBet é repetir feitos da Superbet em relação ao São Paulo. A empresa paga R$1 milhão por mês do salário do Oscar e da Esportes da Sorte em relação ao Memphis Depay. O Memphis recebe 2.900.000 por mês, ou melhor, 3.100.000 com a atualização do euro. Lá no Corinthians, cerca de 2.100.000 são pagos pela Esportes da Sorte. É importante contar que ainda não há uma proposta oficial do Flamengo ao Neymar. O rubro-negro está avaliando as possibilidades e, se de fato entender que o Neymar quer voltar ao Brasil, pode formalizar essa oferta. Flamengo que negocia nesse momento com o Danilo, zagueiro barra lateral da Juventus. Contei para vocês que existe um grande trunfo para o Flamengo nessa tratativa. A esposa e os filhos do Danilo querem se mudar para o Rio de Janeiro. Inclusive a escola das crianças já foi escolhida. Só para completar sobre o Neymar, tinham me perguntado durante a live dessa semana se o Neymar não poderia pintar no Cruzeiro. Afinal de contas, o Alexandre Matos tem excelente relação com o pai do Neymar e o Cruzeiro é um dos clubes com mais capacidade de investimento. Perguntei essa questão para o Matos e o Matos afirmou: esquece. A saideira sobre o Flamengo, Luiz Araújo, foi sondado pelo Al Rayyan. A possibilidade de proposta chegou aos ouvidos do Flamengo, que descartou qualquer negócio. José Boto já havia dito que jogadores titulares não serão vendidos por agora. Ih, rapaz, não é a primeira vez que tem esse burburinho do Neymar vir pro Flamengo. Ele tem vontade, ele quer um dia defender o Flamengo. Às vezes desconversa, tem a história dele com o Santos. O mercado americano também quer o Neymar. E aí, Vênia Casagrande, consegue imaginar? Seria um presente para a torcida do Flamengo? Agora depende de quando vem, né? Se o cara chegar aqui também com 40 e tal, aí não sei se vale, né? A torcida do Flamengo, do Santos e os torcedores que querem o Neymar em seus respectivos clubes criaram essa expectativa porque teve um contexto. Ontem muita coisa aconteceu em relação ao Neymar. Primeiro foi a coletiva do Jorge Jesus, atual treinador dele no Al Hilal, dizendo praticamente que ele não será utilizado. Praticamente ele deu um recado ao Neymar: busca outro clube porque eu não vou te utilizá-lo aqui. Aí, horas depois, a imprensa internacional, confesso que eu não sei qual foi o site, disse que o Neymar negou uma proposta da MLS. Chicago Fire. É isso, do Chicago Fire. Aí logo depois, a imprensa brasileira, o jornal UOL Esporte, noticiou que o Flamengo espera o Neymar ficar livre no mercado para tentar a contratação. Aí logo depois sai essa entrevista do Neymar ao Romário. Inclusive o Romário, parabéns pelo canal, porque ele foi muito bem, não só no primeiro convidado dele, mas também durante os questionamentos. Aí, ou seja, é um conjunto de fatores, parece até um roteirinho de cinema do futuro do Neymar, né? Mas eu confesso para vocês que eu não consigo criar uma expectativa agora no Neymar, no Flamengo ou qualquer outro clube no futebol brasileiro. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal, né? Então ele precisa definir a vida dele com o clube árabe para depois definir o futuro clube dele. Ô Pedrosa, seria bom pro Flamengo, seria bom pro Neymar, seria melhor pro Neymar, de repente, né, para estar aqui com o calor da torcida brasileira. É claro que em matéria de seleção o Neymar tem a vaga dele garantida, não dá para dizer, fica mais próximo da seleção. Imagino que para a próxima Copa o Neymar é cotado, mas como é que você vê essa possibilidade? Gostaria para o futebol carioca? Ia dar um burburinho legal aqui pra gente, né? Sem dúvida. Gente, o clube brasileiro que não quiser o Neymar tá errado, a verdade é essa. Claro. O ponto é, o que me chama a atenção nas declarações do Jorge Jesus ontem é sobre a questão física do Neymar. O Jorge Jesus ontem
para muita gente que tá falando besteira por aí, ele não fez uma crítica ao Neymar. Ele foi sincero, ele foi honesto. Inclusive o Neymar, nessa entrevista para o Romário, que foi uma baita de uma entrevista, ele fala sobre o Jorge Jesus, ele chama o Jorge Jesus de um cara muito sincero, um cara que cobra, mas que tem uma relação muito boa com o Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus fala ontem é que o Neymar não está conseguindo acompanhar fisicamente o ritmo de jogo da Arábia Saudita. Jogo da Liga Saudita, que é uma liga que vem crescendo, tem recebido os grandes craques, mas ontem mesmo o Al Hilal ganhou de 9-0. Então, assim, me desculpa, ainda precisa evoluir muito para, por exemplo, chegar no nível do futebol brasileiro em relação à intensidade. Não estou falando de qualidade de jogadores, estou falando de intensidade, da complexidade que é jogar numa liga do futebol brasileiro. Então, o ponto para mim não é sobre o talento do Neymar. O Neymar é um craque geracional, eu tenho repetido isso com frequência. O Neymar é um dos melhores, se não top 3 da geração aí do século XXI. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar em relação a talento. Não tem igual. O ponto não é esse. O ponto é, o Neymar ainda fisicamente tem condições de jogar em alto nível? Eu fui dar uma olhada nos números do Neymar. Nos últimos 8 anos, sabe quantas vezes o Neymar jogou mais do que 30 jogos? Uma vez. Eita. 31 jogos que ele jogou. Então, assim, o ponto nunca vai ser o talento do Neymar. O Neymar aguenta ainda jogar em alto nível? O Neymar vai aguentar jogar quarto domingo no futebol brasileiro? Ele vai aguentar fazer viagem continental, porque o Brasil é um país continental? Ele vai aguentar viajar para Libertadores e ter que jogar domingo no Brasileirão lá em Manaus? Será que ele vai aguentar? O ponto é esse pra mim, não é sobre a questão física. Aí o Flamengo, vamos dizer, tô dando exemplo do Flamengo, mas pode ser qualquer outro clube, vai pagar 3, 4 milhões de reais para um jogador que joga 20 jogos no ano? E aí? Então, assim, o retorno do Neymar midiático, isso é indiscutível, gente. O ponto não é esse. O ponto é, vale hoje em dia, o Neymar tem condições físicas e isso também não tem a ver com querer, tá? Eu acho que o Neymar é um cara profissional. Você vai perguntar pro Muricy Ramalho, que é um cara chato pra caramba, já falou diversas vezes sobre como o Neymar é profissional. Nunca faltou treino, sempre se dedicou. O ponto é o seguinte, o Neymar, o corpo do Neymar ainda acompanha o talento dele? Eu não sei se acompanha. É essa que é a questão, inclusive pensando em campeonato brasileiro, e não em seleção brasileira. E não sou eu que estou falando isso. É o Jorge Jesus, que tenho certeza que é fã do futebol do Neymar, mas está claramente no dia a dia com ele, e o Neymar não consegue acompanhar o ritmo da Liga Saudita, quem dirá a da brasileira. E entre Santos e Flamengo, a pressão de jogar no Flamengo é muito maior do que jogar no Santos. E não é por conta de o Santos é maior que o Flamengo ou o Flamengo é maior que o Santos. A torcida do Santos teria muito mais paciência com o Neymar do que a torcida do Flamengo. Agora vamos falar de mercado da bola, que durante o jogo do Flamengo contra o Madureira, a jornalista Monique Danello, da TNT Sport, trouxe uma informação muito importante em relação ao Flamengo e Danilo. Ela cravou, eu vou até ler aqui exatamente o que ela disse. Pera aí que eu vou pegar o vídeo aqui rapidinho. Exclusivo. Danilo tem conversas avançadas para chegar ao Flamengo. Então ela está falando aí que nos próximos dias o rubro-negro vai se acertar com o Danilo, vai conseguir a contratação do Danilo. O Flamengo não confirma, os empresários também não confirmam. Quem está dizendo, repito, dando os créditos aqui, é a jornalista Monique Danello, da TNT Sport. Agora, se ele chegar de fato, eu considero um bom reforço. Óbvio, precisamos analisar quanto que o Flamengo pagaria por ele, de salário, de luvas, isso tudo precisa ser analisado. Porém, a nível técnico, para o futebol brasileiro e para a zaga, eu considero o Danilo um baita reforço. Ainda faz a lateral direita? Sim, ainda faz a lateral direita. Pelo menos na seleção brasileira ele atua como lateral direito, embora eu não concorde muito com o Dorival Júnior em relação a isso. Mas ele consegue quebrar o galho sim, tem essa versatilidade, mas caso ele chegue ao Flamengo, o Flamengo mira o Danilo como zagueiro, não é como lateral direito. Eu considero um grande reforço caso ele chegue ao Flamengo. E vocês, torcedores, o que vocês acham em relação ao Danilo? Quero a opinião de vocês. Outro jogador, esse eu considero craque, goste ou não da pessoa Neymar, é craque. Foi a última, digamos assim, o último craque que o Brasil lançou para o futebol brasileiro. Eu acho. É um fenômeno, assim, o último fenômeno que, cara, o Neymar com a bola nos pés é um absurdo. Óbvio, quando abre a boca, às vezes fala umas besteiras, algumas atitudes que a gente não concorda muito. Eu, particularmente, não concordo. Mas dentro de campo, craque no futebol brasileiro. Atualmente, ele iria deitar. O que está acontecendo? Para contextualizar toda a situação. Ele pertence ao Al Hilal, correto? Só que o Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva que chamou a atenção de muita gente. Palavras fortes de Jorge Jesus sobre Neymar e praticamente disse que não conta com o jogador brasileiro na temporada no Al Hilal. Abre aspas para o Jorge Jesus.
Neymar não pode mais ter um desempenho no nível que estamos acostumados. As coisas ficaram difíceis para ele, infelizmente. Ele ainda tem contrato com a Al Hilal e talvez caiba a ele decidir o seu futuro. Gente, o que eu estou entendendo isso aqui, ó, Neymar, procura um outro clube que eu não vou mais te usar. Eu entendi dessa forma. E aí, as notícias começaram a sair dizendo que o Neymar não aceitou uma proposta de um clube da MLS. Provavelmente o clube que atualmente está o Messi, que é muito amigo dele, e inclusive está o Suárez também. Eles poderiam refazer novamente aquela trinca ofensiva dos tempos de Barcelona, o trio MSN. E aí ele não aceitou. E aí vem o UOL, Bruno Andrade, jornalista do UOL, dizer que o Flamengo espera a rescisão de contrato do Neymar com Al Hilal para abrir negociações. E ao mesmo tempo o Neymar deu uma entrevista à Romário TV, o Romário está lançando uma TV sensacional, inclusive. Ele diz o seguinte: eu sempre falei que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o meu amor de criança, é minha casa. Gente, na boa, isso parece roteiro de cinema, cara, de filme. Olha o que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Jorge Jesus dá uma declaração dizendo que não conta com o Neymar. A imprensa noticia que o Neymar não aceitou ir para a MLS. Em seguida, a imprensa diz que o Flamengo espera a rescisão do Neymar com o Al Hilal para poder abrir as negociações. Enquanto isso, nas redes sociais só se fala disso, Flamengo e Neymar. Cara, beleza, parece uma pergunta tola, mas você é a favor do Neymar no Flamengo? Porque eu tenho pessoas próximas, amigos, que não queriam o Neymar no Flamengo atualmente por entenderem que o pacote Neymar iria muito mais atrapalhar do que ajudar. E ainda seria um custo extremamente alto ao Flamengo. Gente, eu não tenho nenhuma informação, repito, quem trouxe essa informação foi o UOL, o jornalista Bruno Andrade. Não foi o Vene Casagrande, eu só estou trazendo um debate aqui para vocês comentarem. Essa história aí, Vene, explica para o pessoal de casa essas dívidas de times europeus com o Flamengo, que pode acionar a FIFA. Tem pouca gente falando disso. Exatamente. Foi uma informação que a gente obteve ontem, com exclusividade. O Flamengo, essa nova gestão... Drone do Vene! A nova gestão, ao analisar todos os contratos de negociações até a gestão passada, percebeu que negociações com Estrela Amadora e Leixões, 2 clubes de Portugal, não foram pagas ao Flamengo. E aí o que o Flamengo fez? Acionou esses 2 clubes, notificou e avisou o seguinte: vocês têm até 48 horas para efetuar o pagamento. Se vocês não efetuarem o pagamento, nós vamos à FIFA exigir esse pagamento. Aí dessa dívida? Do Estrela Amadora dá quase 3 milhões de euros. 3 milhões de euros atualmente é quase 20 milhões de reais. Quase o preço do Juninho. Pois é isso. É mais do que a metade do Juninho. O Juninho, o Flamengo pagou 5 milhões de euros. Então, não tem dinheiro, mas tem dinheiro a receber aí? Só o Estrela Amadora deve quase 3 milhões de euros. E aí o Leixões deve cerca de 170 mil euros, que dá mais de 1 milhão de reais se a gente for parar e analisar. Então é muito dinheiro que esses 2 clubes de Portugal estão devendo ao Flamengo. E aí uma curiosidade, o Leixões é o clube que a antiga gestão estava muito próximo de adquirir. O Flamengo ia ser dono de um clube português. Trata-se do Leixões, tanto é que vários jogadores foram negociados com o Leixões. A gente está vendo aí o Verton, o Gabriel Noga, inclusive hoje o Carlos Noval, que é gerente da base com a nova gestão, ele estava, entre aspas, na geladeira, porque se o Flamengo adquirisse o Leixões, ele iria ser deslocado para o Leixões, para trabalhar no Leixões. Só para a gente entender como é que estava já essa situação muito bem avançada. Mas aí a nova gestão assumiu, não tinha nenhum interesse em adquirir o Leixões, mas percebeu que esse clube deve ao Flamengo. Então eles têm aí um curto prazo para poder efetuar o pagamento. Eu acho que não vão pagar, tá? Sobretudo o Estrela Amadora, que deve quase 3 milhões de euros. É muito dinheiro. Não sei de onde eles vão tirar 3 milhões de euros para pagar o Flamengo nesse momento. Então eu acho que o caminho será a FIFA mesmo. Vai ter que acionar a FIFA, o Pedrosa. O Flamengo queria comprar um clube que deve dinheiro ao Flamengo. O Vene falou desse rolo aí, esquisita essa história. A gente está vendo aí foto de alguns garotos, né, envolvidos nessa negociação, como o Ayrton, o Noga também, o zagueiro, né? O Noga até chegou a jogar no time de cima. Quer dizer, o Flamengo precisando de grana e tem uma grana aí para receber. O Pedrosa, como é que você vê essa história, essa situação bem enrolada, né?
Enrolada justamente por conta da notícia de que o Flamengo iria adquirir esse clube. Então, não sei qual é que seria a negociação. Se o Flamengo adquirisse esse clube, ele ia receber algum dinheiro em relação a isso? É complicado demais, porque assim, clubes devendo outros clubes, isso aí é a coisa mais normal no futebol brasileiro, infelizmente, né? E existem no mundo inteiro esse tipo de problema. Mas a notícia de que o Flamengo adquiriria um clube que está devendo o próprio Flamengo, é complicado, realmente tem que investigar para saber como é que está essa transição e obviamente o Flamengo agora sob uma nova diretoria cobrar esse dinheiro porque o Flamengo está precisando. E só para trazer o lado jornalístico aqui, eu procurei os dirigentes desses dois clubes. Eles não responderam, não explicaram o porquê da dívida, só fizeram ameaças, entre aspas. Entendeu? Eu tô falando com o pessoal lá. Exatamente. Eles não explicaram o porquê da dívida, também não negaram que existe a dívida e só fizeram ameaças. Como assim ameaça? Dizendo que eu sou um jornalista ligado ao Flamengo, por isso que essa notícia foi publicada. Ué, você contou alguma mentira? Você inventou alguma coisa? Não, zero. Só fiz o meu papel jornalístico. É fato. E se irritou é um bom sinal. E tem coisa aí. Mas eu só tô trazendo isso para dizer que eu ouvi o outro lado também, para não ser injusto injusto só ter escutado com muita competência, sempre faz seu trabalho, não tá inventando nada, é verdade, já não pode falar, gente. Vocês se enrolam aí, o cara traz aqui a notícia, não é culpa de quem noticiou, é de quem se enrolou que tá errado, né? Galera, e o Flamengo tá em busca de montar um time aí, né, imbatível para a temporada de 2025. Segundo informação aí de jornalista, o Flamengo busca a contratação do Neymar, né? Informação que saiu aí hoje, dia 17 de janeiro, atualizadinha para vocês no portal Coluna do Fla. Bora ver essa notícia que saiu hoje, vamos lá. Neymar não deve permanecer na Arábia Saudita depois que o contrato atual finalizar em junho deste ano. Todo mundo sabe, né, que a situação dele lá não tá nada fácil. O Jorge Jesus deu uma entrevista esses dias falando que não dá para esperar muito do Neymar, aquilo que ele desempenhou antigamente na carreira, né, devido às lesões. Então, acredito que ele não vai ficar lá, muito difícil. Dessa forma, o Mengão sem alarde observa a situação aí do atacante da seleção brasileira e já trabalha internamente para tentar a contratação do craque brasileiro, atualmente no Al Hilal. Cara, todo mundo sabe, né, que se ele vir para cá, o cara vai destruir. O cara joga muita bola, né? Apesar das lesões, ele consegue jogar muita bola ainda. Ainda mais aqui no futebol brasileiro, que o nível é menor. O cara vai destruir, cara. Vocês acham que ele pode dar certo aqui? Eu acredito aí que ele não pode como vai, né, se ele chegar aqui no Flamengo. A questão também é a questão da concorrência, né, já que o Santos é o clube que revelou ele falou que tem um apreço muito grande, né, pelo clube paulista, mas acredito aí que, dependendo da proposta, ele vem sim para o Flamengo. O Flamengo tem um projeto esportivo muito melhor do que o do Santos. Todo ano o Flamengo disputa título. O ano passado o Santos estava na Série B. Os dois times, o Flamengo é superior. Então acredito que se tiver duas propostas ali e a do Flamengo for melhor, ele vem para o Flamengo. E se a proposta for a mesma, eu acredito que pelo projeto esportivo ele vem para o Flamengo. Certeza, cara. Vamos ver aí, né? Vamos continuar aqui na notícia. De acordo com o jornalista Bruno Andrade do UOL, o Mengão está elaborando um projeto técnico e financeiro para tentar convencer Neymar. Contudo, o Flamengo deixa claro que o negócio só será possível caso o jogador aceite retornar ao futebol brasileiro. Eu acho que ele vai decidir retornar. Cara, o Neymar é bom de bola, mas acredito que na Europa nenhum time de alto escalão vai querer contratar ele. Porque sabe do risco que é, né? Neymar tem 32 anos de idade e aí dá pra saber que o cara, ele vai ter lesão mais pra frente ainda. Não tem como. Vai ter lesão, porque acredito eu que o problema no tornozelo mesmo, eu acredito que é crônico, porque o mesmo tornozelo ele machuca direto. Então eu acho que um time de alto escalão dificilmente vai querer contratar. Então, 32 anos de idade, sinceramente, eu voltaria para o Brasil. 32 anos, jogaria aqui mais uns 2 anos, 3 anos e se aposentava. Porque na Europa, cara, é complicado, viu? Complicado. Lá ele tem que ficar em alto nível e a gente sabe que o físico dele não é mais o mesmo. Não é. Então acredito que poucos times da Europa lá de alto escalão vai ir atrás dele. Sendo assim, fica mais fácil, né, para os clubes brasileiros. E aí, né, pessoal, bora ver aqui o que falou uma fonte do Flamengo, né, sobre a vinda dele. A fonte disse: é bom ficar de olho no Flamengo, confidenciou uma pessoa próxima ao atleta ao jornalista Bruno Andrade. Pode acontecer de fazer uma oferta, revelou uma fonte do Flamengo. Situação do Neymar, como se encontra ele aí, né, atualmente? O Neymar tem contrato com o Al Hilal até junho deste ano,
Contudo, nesta quinta-feira, o técnico Jorge Jesus deixou claro que o atacante pode deixar a equipe saudita devido ao planejamento. Segundo o Jorge, né, o jogador não tem conseguido entregar o que o treinador exige para a sequência da temporada. Todo mundo sabe que o Jorge Jesus ele é louco, cara. No treinamento ele quer que você corra, e o Neymar não vai fazer isso, cara. Felizmente, não vai. Porque a gente sabe que com a bola no pé o Neymar é craque. Mas todo mundo sabe que ele não é aquele jogador de ficar marcando, voltando para marcar. Não é. Então o Jorge Jesus pode esquecer. Se ele falar pro Neymar, volta para marcar, ele não vai voltar, cara. Pode até voltar, mas vai cansar e vai acabar perdendo o que há de melhor nele, né? Que é o poder ofensivo. Além do Flamengo estar de olho no Neymar, outros clubes também observam a situação do craque, né? Assim como o Santos aqui no Brasil, e também tem, né, os concorrentes lá de fora, Inter Miami dos Estados Unidos, que conta aí com seus ex-companheiros de Barcelona, o Messi e o Suárez. Tem também o Chicago Fire dos Estados Unidos, né, que também surgiu como alternativa nos últimos dias. Esse último time, eu acredito que ele não vai. Cara, entre Chicago Fire ou Inter Miami, impossível ele deixar o Inter Miami de lado. É impossível ele querer jogar no Chicago Fire ao invés de jogar com seus antigos companheiros, né? Que tem lá, eu acho que o Busquets ainda joga lá. Tem o Messi, o Suárez, Jordi Alba. Ele não vai deixar de jogar lá. Então, né? Vamos ver. Torce pelo Flamengo. Que história é essa? Na temporada passada, o Neymar foi ao Maracanã, né, para assistir ao jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, e o atacante revelou que foi convidado por Gabigol, então jogador, né, do Flamengo na época. Após o confronto, o atleta revelou em entrevista que também torce para o mais querido, além do Santos, time onde foi revelado. Mais um motivo para ele vir. O cara torce pro Flamengo. Cara, não sei, velho. Eu acho que ele vem sim para o Flamengo. Vocês acham que vale a pena a contratação dele? Vocês acham que ele vem também? Eu acho que se o Flamengo fazer uma proposta boa, ele vem sim. Vem sim, e eu acho que se ele vir, vai dar super certo. Você aprova a contratação dele ou acha que o Flamengo não deve fazer aí, né, absurdos para contratar ele? Comenta aqui nos comentários, nação rubro-negra, a sua opinião, porque ela é muito importante aqui para o nosso canal. Agora, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.